Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de redação do terceiro ano. O nosso conteúdo abordado será conto. Uma coisa que vocês, é um gênero textual fácil, certo? Prestando atenção, vocês irão entender tudo bem direitinho. Atividade. Pessoal, atividades de redação geralmente serão o quê? Nas folhinhas. Vocês imprimem e fazem. Quem não tiver como imprimir, pode estar copiando a atividade no caderno. Não tem problema nenhum. Bom, como eu sempre costumo dizer, a definição é extremamente importante em todos os gêneros textuais, porque ela faz com que a gente consiga diferenciar um gênero do outro. Então vamos à nossa definição sobre conto. Narrativa curta, que em geral apresenta apenas um conflito. Gente, o conto, ele é um texto curto e ele geralmente vai ter o quê? Apenas um conflito para ser resolvido. Sua manifestação está condicionada desde as narrativas orais dos antigos povos, proferidas em noites de luar, até chegar aos livros atuais, que fazem parte do nosso cotidiano. Então, o conto ele é bem antigo. Antigamente, as pessoas tinham o costume de contar histórias, né? Geralmente em noites de luar, se juntavam e contavam essas histórias. Então, ele é desde essa época até hoje nos nossos livros atuais. Aqui eu coloquei alguns exemplos de autores brasileiros que são excelentes contistas. O Machado de Assis, a Clarice Lispector, Lígia Fagundes e o Carlos Drummond de Andrade. Existem diversos, mas esses se destacaram por serem excelentes contistas. Tipos de contos, as subdivisões. Contos de fadas. Gente, os contos de fadas são aqueles contos que têm histórias incríveis, que as crianças ficam admiradas, surpresas. Exemplo, o João e Maria, Cinderela, que as meninas adoram sonhar com a história da Cinderela, não é? Contos de ficção científica são aqueles contos que têm coisas assim relacionadas a ramos da ciência, que você sabe que dificilmente são reais, né? Mas são coisas relacionadas ao ramo da ciência. Contos infantis são aqueles contos também voltados para crianças, os Três Porquinhos, contos com a linguagem bem mais fácil de ser identificada. Contos de humor são aquelas histórias engraçadas. Tem os contos do Malassardes que também são bem legais, bem engraçados. E contos de terror. Os contos de terror são aquelas histórias que dão medo. Existe um autor, Stephen King, no qual eu sou fã dele. Ele é muito conhecido pelos seus contos de terror e de suspense também. Inclusive tem um conto, uma minissérie que ele gravou, que eram vários mini contos dele. Bem interessante. Características dos contos, para que vocês possam entender melhor. Narrativa curta. Narrativa, por quê? Porque ele conta uma história, não é isso? Conta uma história. Narrar é contar. E curta, porque geralmente é o quê? Um texto breve, pequeno. Poucos personagens. Gente, se você for analisar, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, que é um conto bem conhecido, tem pouquíssimos personagens. Os Três Porquinhos, são os Três Porquinhos, o lobo acabou sua história, o caçador, pouquíssimos personagens. Enredo único. Geralmente a história gira em torno de uma única situação. Como a gente fala, um único conflito, o enredo é único. Ela não é aquela história em que você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela vai centralizar um conflito e vai girar toda a história em cima daquele conflito. Por exemplo, dos porquinhos, é o fato do lobo querer pegar os porquinhos. Então vai se desdobrando em várias casas, mas o enredo ele é único. O lobo quer pegar os porquinhos. Simplicidade. Não existem grandes interpretações por parte do leitor. Como eu falei, é um texto simples. Você não precisa pensar muito para entender sobre o conto. Quando a gente fala, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho, é uma história simples, fácil de entender. Ela tem que ir na casa da vovó, entregar os doces para a vovó está doente. Ela tem que seguir o caminho que a mãe dela falou, por causa do lobo. Dos Três Porquinhos, do mesmo jeito. Uma história simples. Cada um na sua casinha, o lobo vai lá, sopra,
destrói a casinha, vai para a casa do irmãozinho. É uma linguagem bem simples, bem fácil de ser entendida. Objetivo único. Busca causar um sentimento único no leitor. Então, todo conto ele vai buscar causar um sentimento em quem está lendo. Pode ser uma alegria, pode ser uma indignação, né? Ou simplesmente pode estar contando uma história. Ele pode tentar causar esse sentimento, ou simplesmente ele pode estar contando uma história para divertir aquela pessoa, não deixa de ser o sentimento de alegria. Linguagem formal ou informal. Gente, o conto ele não exige que você escreva formalmente. Às vezes vem uma linguagem mais fácil, mais simples, com palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Mas lembre-se, quando vocês forem escrever um conto, numa prova de redação, na atividade de redação, vocês devem utilizar a linguagem formal. Por quê? Porque a redação ela vai ser corrigida com o intuito de saber se vocês sabem escrever. Então, dentro das normas da língua portuguesa, então utilizem a linguagem formal. Elementos. Os elementos são aquelas coisas que tem que ter dentro do texto. Isso é a maneira mais simples de explicar. Primeiro, o narrador. O narrador é a pessoa que está contando a história. Pode ser dois tipos. O narrador personagem e o observador. Existe mais um, mas na idade de vocês ainda não é adequado. O narrador personagem, que a gente chama de narrador em primeira pessoa, é aquele narrador que conta a história e ao mesmo tempo ele participa. Exemplo, eu estava em algum lugar, aí você vai contando. Sempre vai aparecer o eu, o nós, porque ele está contando e participando. O narrador observador, nós chamamos de terceira pessoa, porque ele é o ele não está dentro da história, ele observa a história e conta essa história. Por exemplo, o narrador do jogo de futebol, ele é observador, ele não está lá dentro jogando, ele está observando o jogo e contando. Então, o narrador observador não participa da história, ele somente conta a história. Personagens. Protagonista, antagonista ou figurante. O protagonista é o personagem principal da história. Por exemplo, na Cinderela, ela é a personagem principal. Antagonista é aquele personagem que irá contra o personagem principal. Por exemplo, no caso da Cinderela, é a madrasta. E o figurante é aqueles personagens que aparecem para compor, certo? Por exemplo, as irmãs da Cinderela, as irmãs, no caso, as filhas da madrasta, né? Consideradas como irmãs dela. São os figurantes, que não são nem o personagem principal, nem o vilão, mas fazem parte dessa história. O tempo, gente, é quando. Quando acontece, precisa ter o tempo. Geralmente em contos de fada, há muito tempo atrás, isso é o tempo que aconteceu aquela história. Espaço. Cenário que pode ou não ser descrito com detalhes. O espaço é o local, é o cenário, onde está acontecendo aquela história. Eu posso descrevê-lo com detalhes, como eu posso descrevê-lo de maneira mais simples, não entrando tanto em detalhes, mas superficial. Enredo, que é a sequência das ações, a história em si, a sequência de tudo que vai acontecendo durante aquela história. E o conflito, que é obrigatório ter um conto, que é o quê? A situação problema. O problema, por exemplo, no caso da Chapeuzinho Vermelho, qual é o problema? Quando ela pega o caminho contrário ao que a mãe falou e vai dar de cara com o outro. Então ali é o problema. Estrutura. A estrutura, pessoal, é como você deve escrever, a sequência do que você deve estar escrevendo no seu texto. Primeiro, introdução. Descrição de espaço ou personagens. Introdução é introduzir, começar o meu assunto. É o meu primeiro parágrafo, logo após o meu título. Nesse primeiro parágrafo, eu começo o quê? Descrevendo o espaço, o local e os meus personagens. Por exemplo, há muito tempo atrás, em uma floresta, moravam 3 porquinhos. Um exemplo, eu sei que a história não é essa, mas é só um exemplo. Então, eu já começo o quê? Há muito tempo atrás. Vou descrevendo quem é o meu personagem, a floresta, que era o espaço, não é isso? O local. E os personagens que são quem? Os 3
porquinhos. Complicação. Aí eu começo a colocar o meu problema. Fatos iniciais que colocarão os personagens a alguma situação mal. Por exemplo, eu começo a falar que o lobo bateu na porta do primeiro porquinho. Estou iniciando o meu problema. Conflito é aquela situação de tensão que domina toda a narrativa e vai prender a atenção do leitor até o final da história. Como seria no caso o meu conflito? O lobo soprou e derrubou a casa do primeiro porquinho. Ali já foi o meu conflito. A complicação já era o lobo na porta. E o meu conflito é o quê? Ele derrubando a casa do meu porquinho. Clímax. Clímax é um momento de maior intensidade dramática. Poderia ser o caso quando os 3 porquinhos se reúnem na casa do irmão que tem este jogo e o porco resolve entrar, o lobo, né? Resolve entrar pela chaminé. Ali é o meu clímax, o meu momento. Poxa, o que o porquinho vai fazer agora? Já fugiram todos, chegaram na última casa, o lobo está entrando, o que vai acontecer? É um momento de tensão, fica todo mundo, nossa, e agora? O que vai acontecer? E aí vem o meu desfecho, que é a solução final do meu conto, com um prêmio ou um castigo, isto é, uma vitória ou uma derrota do protagonista. No caso, o lobo é expulso, porque cai no caldeirão, é expulso da casa e os porquinhos ficam felizes da vida. Então, no caso, seria o quê? O castigo do lobo e o prêmio dos porquinhos que ficaram bem. Gente, aqui eu coloquei uma tirinha da Turma da Mônica, né, o Cascão, no caso, e a Cascuda, para vocês terem uma noção de como é que a gente trabalha isso também em tirinhas. Situação, problema. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora, é cada um por si. Tá vindo problema, o Cascão tá terminando o namoro dele com a Cascuda. Desenvolvimento desse problema. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? E aí vem o final inesperado. Geralmente, gente, o final ele tem que ser inesperado, tem que ser assim, uma coisa surpreendente. E aí ele fala, porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Ou seja, o término do namoro está relacionado porque ia chover, só tinha um guarda-chuva e ele ia o quê? Se proteger, ao invés de proteger a namorada. Importante, muita atenção, pessoal. A estrutura do conto ela não é seguida tão fielmente. Pode haver uma inversão na ordem de suas partes ou omissão de algumas delas. A estrutura ela pode muito bem estar invertida. Eu posso, no meu começo, não colocar, por exemplo, o tempo. Posso utilizar uma outra metodologia. Então, ela não é fiel. Ela pode haver contos em que a estrutura esteja um pouco diferenciada, mas mesmo assim serão contos pelo simples fato de ter um único conflito. Construído com linguagem objetiva, direta e privilegiando as ações. Gente, olha, o privilégio são o quê? As ações. A linguagem objetiva, como eu falei, se é um texto curto e não vai ficar rodando tanto, você tem que ser objetivo, para quem está lendo entender. E direto, tem que ser bastante direto com o seu assunto, é aquele assunto e pronto. Né? E você vai o quê? Falar mais das ações, porque as ações é que vão realmente importar no conto. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Estudem bastante, se dediquem, acompanhem as nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!